Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Gostou da nossa primeira aula sobre algarismos significativos? Ah, entendi. Você não assistiu a primeira aula. Então vou deixar um card aqui em cima para você assistir a primeira aula sobre algarismos significativos, onde a gente explica o que é esse negócio, né? Para que serve o algarismo. E a partir de então você vem para essa aula onde a gente vai entrar em dados mais técnicos, né? Dados que sejam mais precisos, né? Aumentando aí a significância dos nossos resultados. Pessoal, esse aqui é o Exatas Agora Vai, eu sou o professor Wagner e a gente vai falar para você um pouquinho mais sobre os algarismos significativos e suas aplicações. Beleza? Vamos para a nossa lousa aqui então e vamos falar um pouquinho de como que a gente pode trabalhar estes algarismos nas características que a gente vai fundamentar aí para você. Na última vez que a gente esteve aqui contigo, a gente falou que o último dígito de um sistema como esse, ele determina para a gente a imprecisão do resultado, certo? Então, que são algarismos significativos e para que eles servem? Eles vão medir, eles vão permitir que a gente calcule aí a precisão, a exatidão de um determinado resultado, certo? E aí, a partir disso, a gente consegue analisar. Porém, quando a gente fala de medidas em física, em química, né, no mundo científico, a gente usa um modelo, relacionado à forma de medir. E esse modelo é chamado de notação, vou escrever aqui para você, notação científica. Todo mundo já deve ter se deparado com notação científica aí na hora de estudar, né, os algarismos. O que é a notação científica, gente? Basicamente, como a ciência ela tem que lidar com números muito pequenos ou muito grandes, ou seja, ordens de grandezas extremamente pequenas ou extremamente grandes, a gente vai trabalhar com uma representação de notação científica. Ou seja, verifique o seguinte para mim: se eu tivesse que representar o número 0,0004, por exemplo, o que a gente faz para representar este número dentro de notação científica? A gente vai separar o número que a gente tem aqui, que é o número diferentão, né, de 0, que seria o número 4, e a partir deste número 4, a gente vai verificar o seguinte: ele é 4, e aí a gente vai colocar uma base de potência para esse número, que é a base 10. Então a gente tem o número 4 na base 10, certo? E aí a gente vai contar quantas casas depois da vírgula esse 4 está ocupando. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Então ele está na quarta casa. Quarta casa, como ele está depois da vírgula, seria negativo. Por quê? Porque essa representação aqui significa a mesma coisa que a gente fazer 4 dividido por 1 acompanhado de 4 zeros. Ou seja, é 4 dividido por 10.000. E 4 dividido por 10.000 dá 0,0004, certo? Então, a maneira da gente exprimir os números e organizá-los de uma maneira que fique muito mais fácil de organizar, de apresentá-los, certo? A mesma coisa aconteceria com números grandes, né? Se a gente fosse representar o número 3.200, por exemplo. Quando eu vou representar o número 3.200, o que a gente faz? A gente vai pegar sempre, então, os números que são diferentes de zero. Só que agora a gente vai se deparar com um problema, porque a gente tem dois números que são diferentes de zero, o 3 e o 2. Eu poderia escrever, então, professor, assim, pelo que o senhor falou, isso aqui poderia ser 32 vezes 10 elevado a, tem dois zeros aqui, a gente conta os dois zeros, 32 vezes 10 ao quadrado. Tá certo? Não. Não está correto. Por quê? Porque quando a gente vai falar da notação científica especificamente, o número que vem aqui na frente da base 10 não pode ser uma dezena, tá? O número que vem na frente da base 10 tem que ser um número qualquer, de modo que ele seja menor que 9,99 e ele seja maior do que 1, tá? Então, ele nunca pode ser uma dezena. Então, quando a gente vai representar aquele número em notação científica, o 3.200, a gente poderia falar o seguinte: bom, o número terminaria aqui. Então, a gente vai voltar às casas. 1, 2, 3, até que sobre um número que seja um número entre 1 e 9,99.
Nesse caso, sobrou o número 3. Então, a gente coloca 3,2, eu só preciso colocar o vírgula 2 aqui, vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, elevado ao cubo. E aí o número está escrito em notação científica, beleza? Então essa é a forma de escrever que a gente tem na ciência, tá? E é a partir desta forma de escrita que a gente representa aí como que se dá, como que a gente pode representar as estruturas científicas dos números, tá? Para a gente poder analisar a estrutura de como que a gente vai trabalhar esses números. E o que, que a notação científica, professor, tem a ver numa aula de algarismo significativo? É o seguinte, gente, todos os dígitos de um número, todos os dígitos de um número que estão em notação científica são algarismos significativos, com exceção de um cara. Então, como a maior representação dos números vai ser em notação científica, a gente vai marcar que todos os números são notação científica, da notação científica, desculpa, todos os números são significativos. Porém, um não será. Quem? A base 10, a potência. Certo? A base da potência não é um algarismo significativo, ou seja, ele não faz parte do número, ele só representa a relação da ordem de grandeza. Tá? Então, no formato da notação científica, em potência de 10, como a gente escreveu há pouco, o número, né, de dígitos que a gente vai ter representado pelo expoente, ele vai determinar para a gente quantos algarismos significativos nós teremos. Entendeu? Tranquilo? E o último dígito, lembre-se, o último dígito, ele vai representar para a gente o erro, o algarismo chamado de algarismo duvidoso, tá? Então é importantíssimo para você analisar esse sistema. Vamos lá para a lousa de novo que eu vou fazer isso aqui para você. Então, se eu tivesse um número de valor 3,25624, né? Esse número aqui, gente, a gente já falou, né? Esse algarismo é correto, 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 e esse cara aqui determina a imprecisão da nossa medida. Esse é chamado de algarismo duvidoso, tá? Só que aí a gente vai tomar um cuidadinho quando a gente for falar em notação científica, carinha. Por quê? Vamos lá para a notação científica. Se eu tiver o número 3,2 vezes 10 à quinta. Oh, legal. Então eu tenho 3,2 vezes 10 à quinta. Quantos algarismos significativos nós temos, gente? Então vamos verificar. O que é 3,2 vezes 10 na quinta, gente? É que a partir desse número 3, a gente ainda vai ocupar mais 5 casas. Uma delas estará ocupada pelo número 2, e depois a gente vai ocupar mais 4 casas. Então a gente vai ter 3, 2, 1, 2, 3, 4. O que a gente vai ter aqui? Exatamente, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, coloquei uma a mais, né? Coloquei uma a mais. Aqui, ó. Então a gente vai ter exatamente o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui a vírgula, né? Então a gente tem 3,2 vezes 10. Aqui era 0, né? Então primeira, segunda, terceira, quarta. Não, professor, estava certo. Vamos voltar aqui. E aí a gente corta essa parte do vídeo. Então, pessoal, como que a gente representa esse 3,2 aqui? A gente vai fazer 3, 2 e aí mais 4 zeros. Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte, ó. Na 10 a quinta, não é o 5 o expoente? Então a gente está aqui, ó, no expoente 0, a gente vai andar uma casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, certo? Então a gente tem aqui, exatamente além do número 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então essa aqui é a quantidade de números que a gente tem depois do número de base. Então, quando a gente tem a notação aqui científica, a gente vai ter o seguinte, o número de algarismos significativos, algarismo significativo representa, nesse caso, 6 números, dos quais, desses 6 números, a gente tem 5 verdadeiros e 1 duvidoso, certo? Então, é essa a característica. Então, esse expoente aqui, ele vai trazer para a gente a ideia da quantidade de algarismos significativos que a gente pode representar como algarismos corretos. E
claro, o que a gente tiver a mais nesse sistema vai ser o duvidoso, certo? Gente, lembrando, nenhuma medida é exata. A gente não tem nenhuma medida extremamente exata aí na ciência. A gente sempre vai ter uma possibilidade de erro, uma possibilidade aí de imprecisão na medida, tá? A gente não consegue fazer a medição perfeita, isso devido ao instrumento de medida que a gente usa, tal, tá? Então, eu vou finalizar a aula aqui com você, de modo que a gente consiga criar algumas regras para a gente identificar algarismos significativos. Anota aí. Primeira coisa, gente, as regras que a gente vai ter é o seguinte. Primeiro, sempre os números de 1 a 9 serão algarismos significativos. Lembrando, o zero não é considerado, tá? Zeros à esquerda de um número não são algarismos significativos. Zero à direita pode ser, tá? Então, olha só, o que eu quero dizer para você? Porque a gente falou que sempre o número de 1 a 9 vai ser, em qualquer situação. Mas o zero, ele tem uma característica importante para ser ou não ser significativo. E qual é essa característica, professor? Ele não pode estar à esquerda. Por exemplo, se eu tiver um número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6. Quantos algarismos significativos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? 7 algarismos significativos, dos quais 6 corretos e 1 duvidoso. Beleza. Agora, se a gente tivesse o número 0,00002, quantos algarismos significativos nós temos aqui nesse sistema, gente? Nesse caso, a quantidade de algarismos significativos são apenas um algarismo, certo? Então, a gente tem um único algarismo significativo aqui para a gente poder representar esse sistema. Esses caras aqui não são considerados algarismos significativos, beleza? Então, fica essa característica, fica essa ideia para a gente fazer essa representação destes números, tranquilo? Acho que é de boa, né? Acho que dá para a gente entender um pouco essa estrutura desses algarismos, né? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. A gente falou que tem que ser um número de 1 a 9. Deixa eu voltar aqui na tela para você, para a gente poder conversar. Aí fica melhor, né? Para a gente poder olho no olho e conversar, gente. Então, a gente tem que ter um número de 1 a 9, primeira coisa. Segunda coisa, 0 à esquerda não é contado como algarismo significativo, certo? Terceira coisa, gente, 0 à direita de um número são sim algarismos significativos, a gente já falou isso. E 0 que aparece entre os números também são considerados significativos. A única condição que o 0 não é significativo é quando a gente vai ter aí o 0 totalmente à esquerda. E aí, o que a gente tem que se preocupar no vestibular, nas provas, é na hora de fazer soma, multiplicação, divisão, operações e envolver aí, né, a maneira como que a gente vai apresentar essa resposta, como que a gente vai entregar o resultado. Então, para a gente somar dois algarismos significativos, o resultado da soma deve possuir a mesma quantidade de algarismo significativo que o número com menor quantidade de algarismo significativo da soma, para a gente poder manter a precisão. Não entendi, professor? Vamos fazer aqui, ó. Toda vez que eu for somar, vou trazer você para a lousa, toda vez que eu for somar algarismos significativos, por exemplo, 3,25 mais 4,126. Quando a gente for somar aqui, gente, né, a gente percebe que o primeiro número, o número de cima, a gente tem aqui apenas 3 algarismos significativos. E o número de baixo, a gente tem 4 algarismos significativos, ou seja, a gente acaba tendo um a mais, né? A nossa resposta, ela vai ser o seguinte, ó, aqui é 6, aqui seria 5 com 2, 7, né? Aqui é 3 e aqui é 4 com 3, 7. Você concorda que esse cara aqui era duvidoso? Eu não tenho certeza se isso aqui é 5 realmente. E esse cara aqui é duvidoso no de baixo. Tá. Eu posso considerar, então, esse cara aqui, porque ele é a soma de um duvidoso com um real. A soma de um duvidoso com um real vai dar um novo número duvidoso, porque a gente não tem certeza dessa resposta. Então, eu posso considerar dois duvidosos? Não. Então, esse último número aqui, ele é abandonado. E a sua resposta, ela vai ter que ter exatamente o mesmo número
de algarismo significativo do menor, para que a gente tenha apenas um algarismo duvidoso na nossa soma, certo? Então presta muito atenção toda vez que você for fazer operações de soma relacionadas aí a algarismo significativo. E essa regra serve também para subtração. Na hora de fazer continha de menos, é a mesma característica, tá? Agora, e quando for multiplicação e divisão? No produto e na divisão, a gente vai seguir a seguinte regra, gente. Quando multiplicarmos utilizando algarismos significativos, o resultado da multiplicação tem a mesma quantidade de algarismos significativos com menor quantidade de algarismos. Ou seja, a gente vai manter a mesma regra, a mesma ordem que a gente utilizou na proposta anterior. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui, vamos colocar aqui para você, 3,25 dividido por 0,005. Bom, para fazer aqui a divisão, a gente pode até fazer a divisão aqui utilizando a regra de divisão, que a gente iguala as casas, corta a vírgula, né? E aí a gente vai fazer, só que lembre-se, quantos algarismos significativos nós tínhamos no menor número? Nós tínhamos 3, onde esse cara já era duvidoso. Então, na hora de fazer a divisão, a nossa resposta também vai ter que considerar apenas 3 algarismos. Então, se eu dividir aqui, ó, 32 dividido por 5 dá 6, sobra 2. 25 dividido por 5 dá 5, né? Sobra 0 e baixa aquele 0, pá. Quantos algarismos nós conseguimos aqui nessa divisão? 3. Então, a gente consegue manter o padrão da resposta. Tem que ter apenas 3 algarismos significativos. Tudo bem? Tranquilo para você? Eu acho que dá para a gente ter a ideia e entender o modelo aí que a gente utiliza na hora de estabelecer essas operações. Na multiplicação vai ser exatamente igual, tá? Então, tanto na divisão quanto na multiplicação, a gente vai usar exatamente essa regra, que é considerar sempre a quantidade de algarismos do menor, tá? Ou seja, se o menor número lá tiver 2 algarismos significativos, a sua resposta tem que ter 2 algarismos significativos. Tranquilo? Espero que sim. Então, essas são as regras básicas que você precisa ter para operar problemas aí utilizando algarismos significativos. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e espero que você tenha aprendido muito com essa aula. Se sim, deixa aquele like pra gente, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É importante a sua inscrição para que a gente possa ver o canal crescer e produzir cada vez mais conteúdo para você. Muito obrigado, galera, pela sua participação aqui e a gente vai encerrando essa aula e espero te ver nas próximas aulas aqui no Exatas Agora Vai. Um grande abraço, até a próxima, gente. Valeu e tchau!